Toptran, cursos profissionais de trânsito, cursos de formação e atualização para transportes de produtos perigosos, o MOP, transportes de coletivos e passageiros, transportes de cargas indivisíveis, veículos de emergência e transportes de escolares, com validade de 5 anos, homologados pelo Senatran e com certificado e conclusão válidos em todo o território nacional. Pagamento facilitado em até 12 vezes. Desconto especial de 5% para ouvintes do programa Voz da Estrada e do podcast Rádio Sobrenatural. Entre em contato e adquira seus cursos pelo fone 439-8481-2231. Toptran, cursos profissionalizantes de trânsito. Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Eu conheço cada palmo desse chão. Opa, para, freia aí. Antes de iniciar o caos hoje, tenho um recado especial para você. Nosso podcast Márcio Coxa Rádio Sobrenatural está completando 1 ano. E como todos sabem, eu sou radialista e também um colecionador de rádios antigos. Com isso, estou criando uma ação onde você, com apenas R$1, poderá ganhar um dos melhores e mais bonitos aparelhos de rádio fabricado no Brasil. O belíssimo rádio Companheiro, modelo Itamaraty Vintage. Ele é super moderno, com 3 faixas FM, FM estendida, AM, Bluetooth, leitor de cartão e pendrive. Ele será seu grande companheiro de notícias, entretenimento, músicas e muita diversão. Essa ação nos ajudará na melhoria de nossos equipamentos, softwares de bancos de dados. E se você gosta do meu podcast, participe com 1 ou 2 ou mais bilhetes. Assim, você fará a diferença do futuro do nosso podcast. O sortudo será premiado no dia 26 de outubro de 2024, através do resultado do sorteio da Loteria Federal. Essa ação é por tempo limitado, ou até termos bilhetes disponíveis. Não perca! O link da nossa ação está na descrição desse episódio e no perfil do nosso Instagram, @radio.sobrenatural. Agora sim, podemos seguir a contação do nosso caos da semana. Então, gente, esse caos que eu vou contar pra vocês aí foi um caos que aconteceu com um senhorzinho amigo meu. Amigo assim, amigo de trecho, né? Amigo que a gente se encontra eventualmente nas estradas aí. Sempre a gente tá se encontrando. Às vezes dá tempo de bater um papo, às vezes a gente só se cruza pela estrada. Esse senhor, ele já deve ter lá seus 50, 60 anos de estrada já. Ele começou na época dos caminhãozinhos Ford ainda. Aqueles caminhãozinhos pequenos. É um senhor de muita vivência, um senhor de uma conversa muito boa, uma conversa que flui, sabe? É uma pessoa muito simples. Um senhor que entende muito de mecânica, entende muito de caminhão. Qualquer problema que você tiver com caminhão, só perguntar para ele que ele, se ele não acertar, ele chega bem perto. Já devido à experiência, né? Ele, eu acho que inclusive já tá para parar, porque ele já tá bem de idade. Eu acredito que hoje ele deve ter seus 73, 74 anos. Já de idade. E na simplicidade da conversa dele, a gente acaba entendendo tudo que ele quer dizer. Aí ele contando para mim uma das ocasiões, ele trabalhava numa empresa, essa empresa chamava a empresa Miquelon. Essa empresa ela era especializada em transporte frigorífico, câmara fria. E ele contando para mim que há muito tempo atrás, isso na década de 80 ainda, 79, 80, 81, essa época, e ele trabalhava com um caminhão desse que era a câmara fria, a gente chama de câmara fria, caminhão baú, câmara fria refrigerado. Ele puxava peixe do Chile, se não me engano, ali daquelas cordilheiras para baixo ali. Esse lugar que ele carregava era assim, ele vinha por uma estrada vicinal. Ele descia a serra até no lugar que ele chamava de Enseada.
Lá embaixo, lá na beira do cais, lá desse porto pequenininho da cidade, lá da onde ele carregava esses peixes, era onde encostavam os barcos pesqueiros, pescava muita sardinha lá. Então essa estrada que ele descia era uma estrada que ela vinha margeando uma encosta, e lá embaixo, onde ficava o cais, que eles chamavam de enseada, onde eles carregavam, era um lugarzinho assim, era uma construção antiga, era tipo um castelinho lá, um prédio grande até, onde os navios encostavam ali com aquelas redes, eles ponhavam correia que transporta mercadoria para cima, para baixo, e levava para dentro dessa construção aí, para dentro desse castelinho ali, onde era processado ali, era colocado gelo, era colocado dentro de caixa, e ele encostado em uma das docas ali, uma certa noite assim, ele estava descendo, ele chegou lá, disse que já chegou com grande dificuldade, que estava chovendo muito, e ele chegou à noite lá, porque geralmente carregava na madrugada ali, essa carga deles lá. Sempre estava ali, uma vez por cada 15 dias, uma vez por mês, ele estava ali. Mas ele não gostava muito de viajar por ali não, porque não era raro, às vezes, que ele passava algum apuro, ou para descer a serrinha lá, ou para subir a serra. Eu não vou saber precisar certinho o local. Aí ele encostava o caminhão na doca para carregar, onde fazia todo esse processo desse peixe aí, dessa sardinha, e carregava ali geralmente durante a noite, madrugada. Ele costumava sair de lá cedo. E ele falando para mim que era um lugar tão esquisito que ali nunca fazia sol. Nunca fazia sol, amanhecia o dia aquele nevoeiro. Eu acho que coisa típica da beira de cais, né? Eu acho que é mais ou menos isso. E ele encostado uma vez na doca, ele já tinha encostado, era umas 3 horas da manhã. Então de longe ele viu o mar assim. E aqueles barcos que vira e mexe estavam encostados ali, também para descarregar esse peixe que eles carregavam ali. Todo dia carregava o caminhão, mas ele ia uma vez cada 15 dias, uma vez por mês ele ia ali. E ele contando para mim que uma vez encostado naquela doca lá, ele olhando pro mar lá, ele viu uma luz sair de dentro do mar. Muito longe, uma luz sair de dentro do mar e subir para cima dele, contando na simplicidade dele, que virou uma estrela. Saiu de dentro do mar, subiu e virou uma estrela. E aquela estrela ficou ali, ele deve ter encostado ali, acho que era 3 horas da manhã, e ele encostou ali e ficou olhando aquela estrela que saiu de dentro do mar, subiu, ficou parada, muito tempo parada ali, de vez em quando ela piscava, mas num certo momento essa estrela sumiu no horizonte do mar assim. Ele achou bonito, achou curioso, né? Na época ele não, até hoje eu acredito que ele não é uma pessoa entendida desses assuntos aí. Aí ele contando pra mim, a estrelona sumiu lá pra cima, quando tava amanhecendo o dia ela voltou, mas ela voltou bem baixinha, tipo no nível do mar, assim, voltou, até ele achou que era um barco. Mas um barco não tinha, naquela época não tinha essa luz tão forte. E no mesmo ponto que ela saiu do mar, ela entrou de novo. Mas isso já tinha clareado o dia, tava nevoeiro, mas ele conseguiu ver, porque a luz era forte. Aí ele carregando lá, ele acabou de carregar, ele perguntando, falou, viu, costuma, lá longe sempre tem uma luz assim, eu já vi uma luz. Aí o cara falou, não, aquele lá que você viu, aquilo que fica no meio do mar para guiar os navios, para guiar os barcos, é tipo uma boia com a luz em cima, né? Ela fica se mexendo conforme o movimento da água. Eu falei, não, mas essa luz ela subiu para cima. Aí no que ele falou assim que essa luz subiu para cima, o cara parou de conversar com ele, nem deu muita atenção para ele. E passado aí uns 15 dias, um mês, ele voltou nesse mesmo lugar, ele encostado do mesmo lugar, e ele viu de novo. Só que nesse dia que ele encostou para carregar, que ele viu de novo, ele não carregou o caminhão. Porque eu não sei que tipo de problema que deu ali, que ele não conseguiu carregar o caminhão. E não conseguindo carregar o caminhão, tinha chegado mais 1 ou 2 ali. Aí conversa vai, conversa vem, eu tocava nesse assunto dessa estrelona que saía do mar aí. Toda vez que ele estava por ali, sempre ele via. Ele já tinha visto uma vez, mas essa segunda vez que ele viu era mais forte. E ele ficou curioso, aí ele conversando com outro senhor lá, aí o outro senhor reportou pra ele, falou, não, essa luz aí, sempre quando a gente tá aqui à noite, ela passeia em cima do mar, quando ela não entra no mar, ela sobe pra cima e some. Passa tempo, daqui a pouco ela volta, mas ela volta no nível do mar mesmo, ela vem vindo como se fosse um carro no asfalto, com a farol vindo assim, mas no mar, né? Mas naquela época, ele contando pra mim que o farol que os barcos usavam
Era uns farol de uma luz amarelada. Não é uma luz branca, bonita, que nem ele estava vendo. E muito menos subia para cima, muito menos descia para baixo e entrava no mar. Aí, comentando com esse pessoal, com esses amigos dele lá, que fizeram amizade lá, aí começaram a conversar sobre esses assuntos. Aí ele contando. Um outro cidadão amigo dele lá, um outro caminhoneiro, disse que num dia, nessa ocasião dessa luz aí, essa luz ela ficou em cima do nível da água, tempo parado, e dentro dessa luz aí, saiu mais 3 ou 4, um para cada lado, no nível do mar assim. E eles achavam curioso, achavam bonito, né? Mas é um pessoal que não tem aquele entendimento que nem tem hoje em dia, né? Que nem hoje você perguntar para um senhor, por causa desse tipo de coisa, ele vai entender, porque o assunto sempre está falando, sempre estão sabendo, né? Eu, se não me engano, foi naquela época que estava aquela guerra das Ilhas das Malvinas ali. Então diz que passava muito avião ali para aquela região ali, sabe? Passava muito avião. Então eles imaginou que devia ser alguma coisa relacionada à guerra das Malvinas lá. Mas não tinha relação nenhuma com o avião, com nada, porque o avião, por mais que passe, nunca ia parar, nunca ia entrar dentro d'água, né? E ele contando para mim que sempre via essa luz aí. Mas como o pessoal de lá de onde ele carregava era um pessoal que não falava português e o pouco que eles falavam em espanhol, então não era um povo assim que você podia ter uma conversa, fluir uma conversa, né? E se conversava entre si ali, quando juntava 2, 3 brasileiros ali para caminhoneiro, né, para carregar. Então sempre ficou, quando eles iam carregar, falaram, vocês vão carregar lá no porto, no Cais da Estrela. Aí ficou apelidado lá, o Cais da Estrela. Eu acredito que até hoje deve ter esse cais lá. Mas eu acredito que até hoje deve ter. Eu encontrei esse senhor há pouco tempo ali em Bauru. Hoje ele trabalha com caminhão, não é mais câmara fria, hoje é um caminhãozinho menor. Eu achei interessante, se fosse em dias de hoje eu tinha pegado mais informação com ele.